Nós vivemos uma época em que todo o passado das nossas lentas e penosas conquistas, na medida em que o ser humano foi evoluindo lentamente, lidando com as circunstâncias da vida aqui na Terra, todo esse passado, ele hoje se nos apresenta como não sendo o suficiente para que, retirando de todo esse aprendizado, que porventura possamos ter aprendido, nós não conseguimos retirar desse passado o necessário para compreendermos o presente. Continuamos sem entender a função da vida, a função de cada um de nós perante a vida, como se tudo que até hoje nós colecionamos desse conhecimento vindo do passado, ou das duas uma, ou estivesse errado, ou não fosse o suficiente para responder aquelas questões que tanto nos angustiam. Continuamos angustiados, ainda que religiosos, continuamos agoniados, ainda que ditos espiritualizados, continuamos desonestos e corruptos, ainda que professando credos de crença em Deus e temor a Deus, vinculados a ideologias X, Y, enfim. A sensação adulta que nós deveremos ou podemos ter ao analisar o tipo de vida que hoje levamos é como se tivesse ocorrido um fracasso total, geral, coletivo, na produção humana acumulada desse passado. Mas isso tudo que eu estou dizendo é falso. Isso tudo que eu estou dizendo não traduz de fato o que realmente aconteceu e acontece. Toda essa questão é porque quando você conversa com crianças, você não pode aprofundar os assuntos porque a criança não consegue compreender. A criança não consegue ter uma visão de mundo, uma visão de realidade, uma compreensão profunda das coisas, porque ela é exatamente isso, uma criança. O seu cérebro físico ainda não colecionou todos os arquivos de uma cultura cujos elementos permitem que a gente reflita criticamente. E também o seu psiquismo ainda é biologicamente, vamos dizer, afetado pelas coisas de um corpo de criança, por isso que ela é uma criança. Fazendo uma pobre analogia, o que não funciona em nós, o que não funcionou na humanidade é porque nós continuamos não a sermos crianças, mas a vivermos unidade infantil em termos de etapa evolutiva, em que nessa etapa evolutiva para crianças, a verdade das coisas foi disfarçada, foi romantizada, foi trabalhada pelos emissários vindos, sabe-se lá de onde, de níveis outros, os homens e mulheres que forneceram as melhores revelações para a humanidade, fizeram isso, mas lidando como crianças, ensinando ou dando seus testemunhos como se estivessem lidando com crianças. Os próprios espíritos, por trás da codificação espírita, disseram claramente: nós, os espíritos, somente podemos ilustrar para vocês aí na Terra aquilo que cada época, cada momento, enfim, o psiquismo das pessoas que estão ali vivas consegue receber naquele momento, consegue lidar com essas situações. Então, o que é que eu poderia situar, na minha opinião, como resumo dessa obra? A grande notícia, ou a má notícia. Por que má notícia? Porque ela arrasa com a nossa zona de conforto. A má notícia é exatamente essa: nós estamos vivendo os últimos tempos dessa falsa zona de conforto, dessa idade infantiloide em que a humanidade sempre viveu, tratada como se fosse demente, sendo condicionada a acreditar num monte de bobagens que não são verdadeiras,
e não tendo olhos, como Soren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, dizia, para se perceber realmente aquilo que é verdade. Então nós que estamos vivendo hoje, esse ano 2016, especificamente nesse mês de outubro em que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos vivendo aquele período de transição em que essa idade infantil está quase no final, em que uma outra era, uma outra etapa de uma idade adulta, pois que a humanidade vai ter que conviver com assuntos adultos, ainda que não esteja preparado. E disso aqui não se espera, no primeiro momento, grandes resultados, exatamente pelo fato de nós vivermos ainda como crianças, acreditando num monte de bobagens, sem conseguir responder corretamente as perguntas, porque nem sequer as perguntas corretas nós fazemos. A primeira delas, e talvez a mais cruel, é: Deus existe? Existe. Se existe, Ele é bom? É bom. Se Ele é bom, não, Ele além de bom é perfeito, diz os Espíritos, diz, todo mundo fala isso, ok. Mas a realidade que a gente vive é uma realidade boa? Não, é maravilhosa. Maravilhosa como? Todas as formas da natureza terrestre surgiram com o instinto assassino aguçado. Todas as formas que surgiram na natureza, todas elas assassinam, matam outras espécies para delas retirar a energia para manter a sua própria vida. A natureza é impiedosa. Os predadores atacam animais passivos. Nós, seres humanos, ditos racionais, nos tornamos os piores predadores do planeta. Como é que um Deus maravilhoso, perfeito, criaria uma realidade planetária tão perversa quanto essa? Sabem quantas religiões respondem a essa pergunta? Zero. Porque não tem como responder. Sabem quantas delas fazem essa pergunta? Também nenhuma, porque já sabem que em o fazendo a resposta não vem fácil. O próprio Kardec, codificador do Espiritismo, ele foi honesto quando ele deixou registrado no livro Gênesis que sobre esse assunto, porque ele fez esse questionamento, ele foi honesto, foi corajoso, foi decente, e ele fez esse questionamento, mas a resposta que ele mesmo deu é: deve existir uma razão que explique esse aparente paradoxo, mas ele não disse que razão é essa. Naquela época não era possível, porque também o Espiritismo foi feito para crianças que precisavam de consolo, de refúgio, de preencher suas carências, de dar um sentido infantiloide, infantil à vida, para poder se suportar enquanto ser vivente, sem saber qual a função da vida, sem saber qual a sua função na vida. Então, a gente sabendo ou não, a gente se sentindo bem ou não, qual o problema? É que nós vamos pular de uma idade infantil para a idade adulta, nós que estamos vivos atualmente na Terra, sem passar pela idade da adolescência, que nos prepararia para essa idade adulta. Então a nossa geração, a geração atual de seres vivos aqui na Terra, tem esse tipo de vivência que nunca antes uma outra geração de humanos teve. A dolorosa obrigação de, mesmo tendo colecionado conceitos infantis e romantizados que nos ajudam a suportar a viver a vida, para uma época em que as perguntas serão dolorosamente postas pela própria vida e aquelas coisas às quais sempre nós recorremos: Jesus resolve, Deus resolve. Todo domingo o Papa, há milênios, aparece lá na capela em Roma dizendo: vamos orar, meus irmãos. Toda desgraça que acontece no mundo, o Papa pede oração. Assim, nós nos acostumamos a isso, mas as gerações do futuro não vão mais olhar para um mundo onde coisas terríveis acontecem, promovidas pelo homem, mas também pela própria natureza, e repetindo que Bento XVI, quando foi Papa, se perguntou quando esteve em Auschwitz, visitando lá um daqueles centros nazistas de extermínio, ele disse: onde Deus estava nesse período?
Então nós somos tão crianças que ainda estamos esperando que Deus resolva por nós o que nós temos que resolver, primeiro aprendendo a não fazer coisas terríveis e em fazendo, sabendo consertá-las. Qual é a nossa infantilidade? É que nós somos condicionados a achar que Deus resolve, que Jesus salva, que Buda resolve, que Cristo salva. E continuamos a fazer todo tipo de cretinice. A questão é como sair desse condicionamento. As terapias que estão aí disponíveis ajudam. Todas. Não há uma só terapia que, bem conduzida, não fornece elementos, não ajuda ao psiquismo afetado a que ele não consiga dar passos. Todas elas ajudam, mas não resolvem. A resolução das nossas inquietações são matérias íntimas da própria gestão que o psiquismo, que o ego pessoal deve fazer sobre si mesmo. Aí entra o autoconhecimento que os mestres da antiguidade já falavam como sendo aquele caminho do meio, como Siddhartha Gautama Buda nos legou, que todo ser humano deveria trilhar, mas procurando conhecer-se, sabendo que a sua condição humana é só um aspecto da vida, uma face de algo mais profundo que nos move, e nos convidando a viver com sabedoria. Sob essa perspectiva, essas terapias disponíveis que estão aí no mundo, todas elas são maravilhosas e úteis. Devemos recorrer a elas, sim, mas nós devemos compreender que elas não resolvem. A resolução se dá por obra e mérito da própria consciência particularizada. Essas terapias, elas nos ajudam a nos fortalecer, nos dão elementos, nos orientam em técnicas, em posturas, em procedimentos, mas a atitude mental de se sentir bem, de se sentir inteiro, de se sentir em paz, de se sentir coerente consigo mesmo, de se sentir plenamente vibrante e alinhado com seus sonhos, princípios filosóficos, discursos, atitudes, enfim, esse alinhamento é de dentro para fora, ele não se consegue de fora para dentro, não é só comungando na missa não é só pagando dízimo nas reuniões protestantes, não é só tomando água fluidificada em centro espírita, não é só recebendo passe, não. Essas coisas de fora para dentro nos ajudam, mas não é Jesus, não é Deus, não é ninguém que virá resolver pela a carência pessoal de alguém esse tipo de problema. O que nós devemos aprender é não fomentar essas carências em nós mesmos, ou caso as tenhamos, saber como de forma adulta trabalhá-las. Esse é o grande desafio da época em que nós vivemos. As religiões não conseguiram preencher essa carência. As religiões falam de Deus, falam de amor, mas a vivência da comunhão íntima com o Pai amantíssimo e a expressão do amor como cidadania plena dentro de uma convergência de uma família planetária, aí requer maturidade psíquica, requer ousadia filosófica, requer, enfim, aquela habilidade que o Mahatma Gandhi nos cobrava, mas ele dizia, essa época que nós vivemos, os discursos, as enganações, as embromações infantis já não conseguirão resolver muita coisa. Se você quer mudar o mundo, seja você um agente da mudança que você quer ver no mundo. Se você quer que o mundo seja um local pacífico, você tem que ser a pessoa mais pacífica que você puder ser, ainda que ninguém mais no mundo seja. Se você está de saco cheio da corrupção da espécie Homo sapiens, ela não é só brasileira, e você quer que a vida aqui na Terra se processe de forma honesta, você tem que ser agente dessa mudança, você tem que ser a pessoa mais honesta, ainda que ninguém mais seja. Ou seja, é quando a gente se torna um construtor da realidade, quando os postulados quânticos nos ensinam,
E a gente não depende mais que os outros, ou não depende mais dos outros para fazer isso. Por quê? Porque não é de fora para dentro que vem a influência. A expressão é de dentro para fora. É quando a gente retira do mais íntimo da gente a nossa própria seiva e cria no nosso mundo real algo que antes não existia. Mas a gente cria porque nós estamos expressando esse algo novo. E esse algo novo é a nossa nova postura. Mas isso, remédio, Deus, Jesus, terapias, religiões, embromações, nada vai fazer isso por alguém. Tem que ser uma conquista pessoal. Então o meu convite a você é que você reflita sobre isso, é que você trate desse tipo de assunto, não com aquela romantização que as crianças obrigam a tratar tudo que é assunto. Mas nós temos que tratar esse tipo de assunto com a seriedade no sentido adulto que ele requer. Por que não dá para a gente ser mais criança? Porque no momento que a gente vive, a romantização nos convida às vezes a omissões que são tão ou mais criminosas quanto os próprios erros de ficar na zona do conforto, rezando para Jesus, esperando que alguém resolva o problema da corrupção mundial. Isso não vai funcionar. Nós é que temos que nos tornar agentes dessa mudança. Mas a mudança começa em cada um de nós. Não é só uma questão de consertar o mundo ou consertar a si mesmo. É uma questão só de vincular a sua vida a um projeto nobre. É transformar a sua vida em algo que lhe dê sentido, para você viver cada segundo da sua existência, mas vinculado a um sonho, mas um sonho seu. Você pode até copiar ou pescar esse sonho de uma mensagem de um Jesus, de um Siddhartha Gautama. Maravilha! Eles vieram aqui semear esses sonhos, essas utopias. Eles nos convidaram, mas somos nós que temos que dar esse espaço. Boa reflexão.